Vamos esta tarde, querendo Deus assim, se o Senhor nos permitir, falar de um assunto muito interessante nas Escrituras, que é paz e reconciliação. Paz e reconciliação. E como eu dizia há pouco, foi o tema que nós também falámos esta manhã, um outro texto bíblico, mas que nós falámos também no Rosal Park. E aqui eu gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia em Colossenses 1, 20 a 23, e nós iremos ler juntos a palavra do Senhor e também iremos atender ali ao projetor. O Tiago está envolvido. Amém, filho? Um espírito voluntário. Amém. Amém. Colossenses 1:20. Você quer ficar de pé para ler a palavra do Senhor, como um bom costume da Assembleia, sendo que o ficar de pé, irmãos, eu refiro isto de vez em quando, que é para a gente não esquecer. Ficar de pé, ao ler as Escrituras, é um sinal de reverência para a palavra do Senhor. Mas a reverência não está porque você está de pé, mas tem que estar no nosso coração. Amém? O pé é o símbolo físico de que nós estamos em reverência diante da presença do Senhor e da sua santa, bendita, soberana palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E que, havendo por ele feito a paz com o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes a esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E na sua cabeça, eterno Deus, te agradecemos por tua palavra e te pedimos que ela seja o alimento da nossa alma e que, Senhor, a tua vontade seja feita e expressa em nós. Que possamos, Senhor, atingir o objetivo para o qual foi escrito. Prepara-nos, ó Deus, ser exaltado em nome de Jesus. Amém. Não pode ficar sentado. Amém. Neste texto da palavra do Senhor, nós vamos falar um pouquinho sobre paz e reconciliação, partindo deste texto. Lembrando, irmãos, que estamos a falar, como é óbvio, da salvação da nossa alma, e será o assunto de hoje. Meus amados irmãos, eu dizia esta manhã também, lá no Rosal Park, que a gente fala muito de salvação. E parte daquilo que nós vamos falar esta tarde, você vai dizer, eu já estou cheio de saber isso, eu já conheço isso, eu já fui salvo, eu conheço essa história toda, eu entendo tudo aquilo que está a ser dito e que diz neste texto. Amado, eu não estou a pôr em causa que você entenda ou você entenda ou não. O que nós pomos em causa e o que nós precisamos de focar a nossa atenção é que não há outro assunto de pregação que não seja a salvação da nossa alma, a salvação que é em Cristo. A Bíblia toda é cristocêntrica e nós precisamos, meus amados irmãos, mesmo sendo salvos, nós precisamos de uma mensagem evangelística. Eu dizia esta manhã que nós precisaríamos de pensar na salvação da nossa alma pelo menos uma vez por dia, e essa vez devia ter pelo menos 24 horas. Portanto, uma vez por dia você deve pensar na salvação, e essa vez que você pensasse devia ter um período de 24 horas. Porque nós precisamos de entender, estudar, perceber a salvação da nossa alma, porque é aquilo mais precioso, mais importante que nós podemos ter. A palavra do Senhor fala-nos neste texto. Tiago vai para o próximo slide, filho, por favor. Este texto, eu sublinhei, salientei. Você vai ver que o texto é sempre o mesmo, tá? O texto que nós acabamos de ler é tão simples e claro a mensagem da salvação do Evangelho que nós vamos analisar passo por passo este texto, ficando no próprio texto, e vai aparecer sublinhado a área que estamos a falar. E você vai ver que no final, se você tomar notas aí na sua Bíblia, se você quiser ir sublinhar na sua Bíblia, o que você quiser, você vai ver que nós vamos falar o texto todo. Amém? Primeiro, o nosso posicionamento. E que, havendo por ele feito a paz. O tema da mensagem é paz e reconciliação. Depois diz assim, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão nos céus. E depois mais abaixo agora diz, agora contudo vos reconciliou. Há uma coisa que o texto parte, no princípio. Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, diz que havia paz. O que é que diz o texto? Que por ele foi feito a paz. E nós encontramos lá em Romanos 5:1 que diz que justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Amém? Você tem paz com Deus. O nosso posicionamento hoje é de paz com Deus.
E porquê? Porque Ele reconciliou nele próprio todas as coisas. O versículo 10 e 11 do Romanos 5, se não quiser tomar nota aí, paralelamente, estudo em casa, confira em casa que é importante, fala-nos precisamente dessa reconciliação. Fomos reconciliados com Cristo. Fomos reconciliados com Deus e Cristo. E dessa reconciliação e dessa paz, que é o nosso posicionamento hoje, é-nos possível ter paz com Deus, é-nos possível termos sido reconciliados. Foram todas as coisas que estão nos céus e na terra, foram reconciliados e podemos ter comunhão com Deus. Claro que isto nos traz para a realidade. Se hoje é assim, se agora o nosso posicionamento é este, em Cristo, é porque se agora é este posicionamento, é porque alguma coisa era diferente antes. Se o autor está a dizer que por ele feito a paz, para que reconciliasse, é porque só a palavra reconciliação já nos falta que havia qualquer coisa diferente. Havia qualquer coisa que não era exatamente assim. Eu pedi ali, se der para passar o próximo slide, por favor. E nesse próximo slide eu escrevi a nossa origem. O nosso posicionamento hoje em Deus é de paz e de reconciliação. Mas a nossa origem, para nós entendermos o tamanho e a dimensão dessa paz, para nós valorizarmos essa paz, nós precisamos de entender o que é que existia antes disso. Meus amados, nós temos um costume a dizer aí no mundo que a gente só dá valor a uma coisa depois de perder, não é? A coisa só tem valor depois que perdeu. E vê-se muito isso, e nós vê-se muito isso nos funerais, não é? É que o morto é boa gente. O morto é sempre boa gente. Já alguém dizer assim, malandro, toda a vida foi malandro. Esse morto é boa gente. Acabou, perdeu, todo mundo dava valor. Todo mundo achou que tinha mais, que tinha qualquer coisa. Amados, no caso que nós estamos a falar aqui, é um pouco ao contrário. Mas o conceito é o mesmo. Você vai entender o tamanho da salvação da sua alma se você, quanto mais entender onde você está. Você vai dar mais valor à paz que você tem com Deus agora, você vai dar valor à reconciliação, se você entender o que era a sua origem. E olha o que diz a palavra do Senhor, diz que a vós, nós, também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Irmão, hoje é-nos possível termos paz com Deus, é-nos possível estar reconciliados com Deus. Paulo está a escrever esta carta à igreja e diz assim, olha, vós tendes paz com Deus agora. Vós sois reconciliados. Contudo, porquê é que Paulo coloca neste texto, que está a falar de um assunto maravilhoso, extraordinário, de ter paz com Deus, porquê é que Paulo coloca aqui e fala que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más? Porquê é que Paulo tem que falar de uma coisa tão negativa? Porquê é que Paulo tem que falar de alguma coisa tão má? Porquê é que ele ouviu só falar do que é agora? Irmão, não é porque Deus não perdoou o nosso pecado antigo, quando nós nos arrependemos, chegamos ao pé da cruz, pedimos perdão pelo nosso pecado, não é que Deus não perdoou, claro que Ele perdoou. Diz a palavra, já lança lá no mar do esquecimento, lá na profundeza do mar, para nunca mais lembrar. Mas, amados irmãos, quem precisa de lembrar o que nós somos, a nossa natureza, de onde nós saímos, somos nós. Para que a gente possa entender o valor da paz com Deus, para que a gente possa entender o valor dessa reconciliação, nós precisamos de entender a cada dia o que nós éramos. O que seríamos sem Deus. Amados, criados à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, puro, e o homem se afastou de Deus, vira as costas, peca, rejeita a Deus, torna-se uma abominação aos olhos do Senhor. Nós estamos aqui. Torna-se algo que Deus abominava por causa do pecado que estava em nós, não porque Ele mudou de ideias com relação a nós, mas porque o nosso posicionamento como ser humano, humanidade, agora era diferente daquele que Ele criou. E afastados de Deus,
distanciados de Deus, tínhamos como lugar final o inferno, a condenação. Quando Paulo coloca, claro que inspirado pelo Espírito Santo, esta frase aqui, para mim que leio a Escritura hoje, diga um alerta para mim. Eu tenho paz com Deus, eu fui reconciliado, mas o valor dessa reconciliação, o valor dessa paz é um valor baseado na diferença que existe agora com relação ao que existia antes. Lembra quando Jesus disse: a quem muito amou, muito perdoou? A quem muito perdoou, muito amou? Você percebe que eles disseram: ele não sabe quem está a lavar os pés a ele. É uma pecadora. E Jesus disse essa frase que compara a grandeza do perdão com a grandeza do amor. Quando nós olhamos a nossa natureza e entendemos quem nós somos, nós vamos entender mais e mais e mais o que foi e o valor dessa paz e dessa reconciliação que nós temos em Cristo com Deus. Não dá para tirar essa grandeza. Quanto mais, amados irmãos, nós quisermos ocultar o facto de que somos pecadores, mais dificuldade nós vamos ter em aceitar a salvação, em aceitar a grandeza, em aceitar aquilo que Ele fez por nós. E eu estou a passar ao próximo ponto sem nós ainda falarmos. Olha aí o próximo ponto, Tiago, por favor. Neste ponto eu pus como é que essa salvação foi alcançada. Nós vamos ver aqui tudo ainda, irmãos. Diz assim: pelo sangue da sua cruz, no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos, para você entender a grandeza, para você entender o amor de Deus, para você entender a misericórdia dele pela sua alma, para você entender o valor da sua salvação, e para você valorizar o que é ter paz com Deus, o que é ter sido reconciliado, ser aceito por Ele, há dois fatores essenciais, irmão. Você precisa de entender o tamanho, a natureza do seu pecado, da sua vida, e você precisa de entender o sacrifício de Cristo. Há fatores, amados irmãos, eu dizia esta manhã, e estou convicto, pleno disto pelas Escrituras. Irmão, você nunca vai entender a plenitude, completamente, o que significa a salvação da sua alma, enquanto nós estivermos nesta terra. Porque enquanto estivermos nesta terra, irmãos, você vai perceber a santidade de Deus um pouco assim, ou mais ou menos assim, pelo menos é assim que eu vejo. À medida que Deus vai tirando isto e aquilo da minha vida, à medida que a gente vai sendo santificado, passando por um processo de santificação, a gente começa a ver naqueles pontos que é santificado, a gente começa a perceber um pouquinho mais quem Deus é. Mas lembre-se, irmão, você está sempre vendo a perspectiva do lavado, remido pelo sangue de Jesus, alguém que deseja ser santo, alguém que deseja fazer a vontade de Deus, mas você continua a ter em si a natureza pecaminosa. Então você tem a ver as coisas de Deus, você vê Deus, você tem a santidade de Deus como uma sombra. Alguma coisa que dá para ver em alguns momentos, em algumas ações, em alguma ação do Espírito Santo em si, alguma coisa que Deus tenha feito já na sua vida, mas a plenitude, você vai entender quando você tiver o corpo glorificado e chegar diante do Senhor, do Santo dos Santos, como diz a palavra do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Você chegar lá diante dele, e aí você vai entender completamente o quanto nós nos tornamos, na nossa pecaminosidade, uma abominação aos olhos do Senhor. Aí a gente vai entender a dimensão total, completa e absoluta do que significa a salvação da nossa alma. Mas enquanto estivermos aqui, há dois fatores que nos ajudam. Você pode encontrar outros, eu estou salientando dois. Há dois fatores que o vão ajudar a entender o tamanho, o valor da paz e da reconciliação, quando nós entendemos que Deus é santo e vemos essa santidade de Deus em algumas coisas que Ele já está a fazer em nós, e nós nos desejamos a Ele e chegamos à presença dEle, e quando você joelha e busca esse Deus santo e poderoso, e você entende a grandiosidade que Ele é, você entende a sua pequenez,
você vai chegar perto de Deus e você vai entender a sua natureza pecaminosa. Você vai entender que Deus é o oposto daquilo que você conhece. E é por isso que você era, diz a palavra, sou inimigo de Deus. O oposto de Deus. O outro fator é o facto de quem pagou o preço pelos nossos pecados. Irmão, não foi um ser humano pecaminoso, como nós próprios, que pagou o preço pelo meu pecado. Eu não fui declarado justo por um pecador como eu. Irmão, nós podemos arranjar muitos exemplos para tentar nos aproximarmos do meio mais e trazer... Eu não consegui encontrar um único exemplo, irmãos. Não é que não há, mas eu não encontrei um único exemplo suficiente para trazer alguma coisa real para a nossa vida aqui hoje, para que nós pudéssemos entender a dimensão do que acontece na cruz. Então, mais vale a gente ficar só com o que está escrito. Porque até é difícil da gente colocar um exemplo, porque nada é suficientemente grande. Escuta, Deus, no seu eterno poder e propósito, nos criou à imagem e semelhança dele, para a glória dele. A gente falha o plano completamente, não falhou um pouco, não errou um bocado. A gente transformou tudo, fez tudo ao contrário. Eles sabiam, e mesmo assim, para que nós pudéssemos ser reconciliados, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele, para que a paz dele, para pudéssemos estar em paz com Ele, para que a nossa alma fosse salva, depois de nós termos entendido a abominação que nós éramos, agora entenda isto, para que você pudesse ser salvo a Deus, e Ele, Deus Pai, envia o seu próprio Filho. E se você está a pensar no seu Filho entregar por valor da humanidade, não, é muito mais. Porque Ele e o Pai eram um, diz a Escritura. Entenda que o que acontece na cruz não é um Pai só a enviar um Filho, é um Pai, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. E para que o nosso pecado fosse perdoado, o valor, alguém disse o valor, até um menino, irmãos, que diz, eu nunca saberei o preço pelos meus pecados. Eu vi uma onda aí uns anos atrás, que alguém diz, eu sei, é o sangue de Jesus, sabe nada. Eu concordo com ele. Irmão, eu sei que é o sangue de Jesus, mas diz ele, é o sangue de Jesus. Irmão, e o valor do sangue de Jesus? E o valor disso? A dimensão disso? O santo pagando o preço pelo meu pecado para que eu fosse reconciliado, sem merecer, sem ter feito um ato de justiça, sem ter feito alguma coisa em mim, mas ser restaurado a Deus Pai e ter paz com Ele agora, quando eu vivi em inimizade contra Deus Pai, e agora o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, vai à cruz, paga o preço pelo meu pecado e me restaura ao próprio Deus. Isto é salvação. Isto é algo que vai acima. E não eu podia inventar 1000 palavras. Eu procurei exemplo. Eu acabei por escrever 3 ou 4 linhas e sublinhar um versículo bíblico. Verdade, irmãos, tudo com o coração. Porque é grandioso demais. Irmão, justificação não é um ato de justiça. Justificação, no sentido de salvação, não é um ato de justiça que você cometeu alguma vez e por causa disso você foi perdoado. Não é você ter feito errado toda a vida e agora você fez uma coisa, só você é salvo pelas obras. Justificação pela fé é você aceitar, é você entender, é você se render, é você se prostrar diante de Deus Todo-Poderoso e dizer, não foi meu, não foi mim, não foi nada que eu fiz, mas a tua graça me alcançou, o teu amor me atraiu a ti. E o preço do meu pecado foi pago na cruz, com o sangue
Não sei porque a igreja é tão importante para mim. Sabe porque é que a igreja é tão importante para mim? Alguns irmãos aí que me conhecem melhor, ou talvez há mais tempo, percebam isso. Sabe porque é que a igreja é tão importante para mim? Eu levo tanto a sério. Sabe porque é que a igreja se afirma morreram na presença dos apóstolos quando mentiram contra o Espírito Santo e contra a igreja? Porque o que nos une aqui não é a nossa amizade. Não é os salgadinhos da irmã Marlete. Não é qualquer tempo, não é o cafezinho dos homens ou o chazinho das mulheres. O que porque isso você tem conta fora daqui, não? Tem gente que faz chazinho melhor que o nosso, salgadinho melhor que a Marlete do Bíblia. Mas chazinho melhor que o nosso tem. E você não é unido por isso. Mas o que o faz é que há uma marca em ti, que é o sangue do Cordeiro em ti e em mim. E que nos une de uma tal maneira que essa marca, essa salvação, vai me levar a viver contigo para todo sempre no céu. Então, se você não gosta da minha cara, você vai ter que se resolver. Porque você vai ver essa cara para toda a eternidade. Viver, irmão, isso é igreja, você entende isso? Você não é unido uns com os outros. Sabe o que significa ser do Senhor? É isso. O que é que Jesus disse? Fazer isto em minha memória até que eu volte. E o que é que isso significa? O pão significa, hoje vai acontecer, mas o pão significa o corpo de Cristo e o cálice significa o sangue de Jesus, já sei isso. Mas quando eu tomo isso, eu estou lembrando da morte do Senhor, mas quando eu tomo com os irmãos, eu estou dizendo que eu e você juntos somos um em Cristo. E não somos um em Cristo porque nós temos uma característica igual, ou temos uma Bíblia igual, ou nem defendemos uma fé igual. Não, é porque há em nós a marca do sangue de Cristo, fomos salvos, resgatados da nossa má maneira de viver. Fomos alcançados. Irmão, duas coisas que fazem, que marcam a nossa vida e nos ajudam a entender o tamanho e o valor dessa paz e dessa reconciliação. Várias coisas vamos poder falar. O primeiro é o tamanho da condenação que nós temos. Era o ofício do inferno. E o segundo é o que custou a nossa salvação. Irmão, você quer dar mais valor à sua salvação? Comece a pensar mais em que Cristo é para você. Você quer entender mais a salvação? Você se questiona sobre o processo de salvação? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema aí? Irmão, entenda mais quem Cristo é e entenda mais quem você é. E você vai conseguir entender melhor e valorizar mais a salvação da nossa alma. Irmão, se a gente realmente parasse para pensar, eu disse há pouco, nós devíamos pensar pelo menos uma vez por dia, e essa vez devia ter 24 horas. Se nós realmente passássemos mais tempo debruçados a ler as Escrituras e a contemplar e a pensar na salvação da nossa alma, se nós ouvíssemos mais pregação sobre isto, se nós nos envolvêssemos mais com isto, irmão, a nossa vida seria tão diferente. Porque quando nós entendemos e quando nós pensamos nisto, tudo o que está ao nosso redor fica de tão pouca importância. O que está ao nosso redor deixa de ter importância. Não sabe aquela história que as pessoas dizem, não é? Dói-te a cabeça, dá cá o dedo que eu resolvo o teu problema de cabeça. Dá uma martelada no dedo, depois passa a doer mais o dedo cá a cabeça, você até esqueceu que dói a cabeça porque o dedo ficou tão inchado, não é? Já ouviu essa história? Dá uma martelada no dedo, passa a dor de cabeça, não é? Porque a dor do dedo vai ser mais forte e a gente esqueceu até que doía a cabeça. Mais ou menos esse conceito que eu estou a falar aqui, irmão.
A nossa vida aqui é cheia de coisinhas, cheia de problemas. A gente fica entretido com isto, com aquilo, com o outro, preocupado com isto, com aquilo e com o outro. E a gente nem pensa muito. E muitas das coisas que nós ficamos entretidos, irmãos, é papel de Satanás. De nos levar e nos confundir, e nos distrair com tanta outra coisa. Irmão, agarra-te à salvação da tua alma. Não como se fosse uma coisa importante, ou se fosse uma coisa que devias fazer, ou se fosse uma das tuas prioridades. Agarra-te à salvação da tua alma como a única coisa que vale. Porque quando chegar o último dia, irmão, e tu chegares diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, és tu e Ele. E o que conta é o que tu alcançares em Cristo. Irmão, entende, por favor, que aquele Deus Todo-Poderoso que nos criou, aquele Deus Todo-Poderoso que mandou a esta neve toda, que segundo o salmista se torna em gelo, e nós vimos acontecer hoje, esse Deus poderoso que daqui a uns dias, os irmãos já estão a contar que vai vir não sei quanto temperatura para derreter essa neve toda, esse Deus Todo-Poderoso que faz essas coisas todas, que muda as estações. Esse Deus poderoso que nos criou, que pegou no pó da terra, formou o homem, soprou nele, naquele pó, nas narinas, o fogo da vida, levantou-se, é homem vivente. Esse Deus que operou na antiguidade, que fez coisas extraordinárias, como nós estamos aprendendo na escola dominical, no livro do Êxodo, com o irmão José. Esse Deus maravilhoso, esse Deus extraordinário, esse Deus grandioso, o teu posicionamento diante dele hoje é de paz e de reconciliação, mas antes era de inimizade. Antes era de rebeldia. Antes era de oposição. E porque Cristo interviu, porque Cristo levou sobre ele o valor desse pecado e dessa abominação, você hoje pode ter paz com Deus. Será que eu consigo pôr palavras suficientes para explicar este texto que nos leva a perceber o que é ter paz com Deus? Irmão, paz com Deus, reconciliação com Deus, não é uma coisa que te vai fazer sentir bem contigo próprio. Não é uma coisa, eu dizia esta manhã que tens de pôr desta maneira, irmãos, não é uma coisa que te vai fazer sentir bem contigo próprio. Eu vou dar-vos um exemplo para de manhã. $100 a mais do teu ordenado por semana fazia-te sentir bem de alguma maneira, não? São $100. $1.000 por semana a mais do ordenado. Já os irmãos aí que sorriram. Estava melhor, não estava? $1.000 por mês a mais do que você já ganha. Já ganhou uns 5.000, vais lá, já com 6.000. Aí você já ganha, você ficava assim, não, agora dá para fazer umas coisinhas, não? Já dá para a gente levar uma vida mais tranquila. Por um tempo você ficava contente. Né? Daqui a uns 6 meses você estava a pensar, se viesse outras 1.000. Ou, uma coisa que eu também dizia esta manhã, é que a gente agora, depois das festas, e não todos os irmãos têm esse problema, mas eu tenho, não é? A gente depois das festas fica ligeiramente mais arredondado. Fica assim um bocadinho mais... rebola melhor, na verdade. Eu sentiria bem comigo próprio, e a minha esposa sentiria-se muito melhor ainda se eu perdesse umas 40 libras. A minha esposa sentiria-se melhor comigo, e eu sentiria muito melhor comigo também. Eu dei-lhes exemplos, irmãos, de alguma coisa que nos faz sentir bem connosco próprios, que está em nós e vem-nos ajudar a nós a vivermos aqui. Paz com Deus, reconciliação com Deus, não é um fator que vai te fazer viver melhor aqui. Porque isto tudo acaba, mas eu se perder 30 libras agora, eu não chego aos 35 que não as ganhei outra vez, não é? 35 foi brincadeira, não é, irmão? Já passa. Daqui a uns anos a gente vai ganhar essas libras todas outra vez. Certeza absoluta, não tem condições. Basta o cabelo crescer um pouco, já fica mais pesado. A gente vai ganhar libras outra vez. E os $1.000 que já não faz mais sentido, que a gente já precisava de muito mais. E porque a nossa vida nunca sacia, irmãos.
A paz com Deus, a reconciliação, é alguma coisa que é eterna. E tem um detalhe, irmãos. Não está em nós. Não é um fator que vai fazer a gente sentir bem connosco próprios. É algo que é externo à nossa natureza. Não é algo que vem completar a minha natureza. Não é algo que vem completar o que eu sou. Eu sou fulano, Baltarano e Cicrano, e agora ficava mais completo se eu perdesse... quanto é que eu disse há pouco? 40 libras, não sei. Se eu perdesse assim um bocado, eu sentia mais completo. E se eu ganhasse mais, eu sentia mais completo também. A salvação da nossa alma não é uma coisa que vai fazer parte da minha vida e que me vai fazer sentir mais completo em mim. A salvação da minha alma é algo exterior. É algo que me vai fazer sentir não mais completo, mas que é a essência da minha vida, da minha existência. E é exterior porque ela não está em mim. Não fui eu que alcancei, não é uma coisa que eu tenho alcançado. É alguma coisa extraordinária que vem do exterior, que vem de Cristo e que está em Cristo. E a essência está na cruz. E que vem mudar a minha maneira de viver, vem mudar a minha maneira de estar. E vem me trazer a satisfação máxima na pessoa de Cristo. É uma transformação completa. Não é algo que vem acrescentar alguma coisa à minha vida. É algo que vem mudar a estrutura, o pensamento, a nossa eternidade. Irmão, é algo que não está em nós. Por isso é que não é pelas obras, porque ninguém se gloria. Eu posso perder 40 libras e ainda chegar aqui à vossa batedeira e dizer: irmãos, eu perdi 40 libras porque eu estou a jejuar muito. Você vai dizer: oh, misericórdia, é mentiroso. Nunca vi ninguém me perceber por jejuar. Mas ele diz assim: eu não posso. Diz: eu fui para o ginásio, eu tenho feito isto, tenho feito aquilo, não sei o quê, estou a perder peso e tal, não sei o quê. Irmão, se eu ganhar muito dinheiro, eu posso dizer: irmão, eu fiz uns negócios, uns investimentos legais, coisa de querer. Então eu estou a ganhar mais dinheiro agora. Pode estar em si. A salvação da sua alma não está em si. Não é nada que você tenha feito, não é um ato de justiça. É um ato de justiça que Cristo fez. Então a essência está nele. Por isso é que eu digo que não é algo interno. É algo que está em Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E Ele fez a obra. Ele pagou o preço. E Ele nos levou a entender. Ele nos atraiu. Vocês, onde é que está a minha parte? A sua parte está na sua posicionamento e naquilo que Ele fez, que o fez você chegar e tomar. Mas não foi você que pagou o preço. Não foi você que alcançou. A salvação não está em nós, a salvação está nele. É algo que Ele alcançou para nós. É algo que você tem que trabalhar todos os dias. Você tem que orar, você tem que buscar a presença de Deus. Você precisa ser transformado, você precisa de buscar Deus sem dúvida. Mas entenda que você foi justificado pela fé e pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E que você tem paz com Deus. Você foi reconciliado. É tão difícil, irmãos, é tão difícil às vezes para certas pessoas entenderem o que é a certeza de vida eterna. Já ninguém sabe. Não sabe, irmão. Quando a graça nos alcança, quando a transformação da nossa vida acontece, a gente sabe, não porque a gente tem que procurar lá dentro de nós um ato positivo nosso para que a gente entenda que foi salvo. Não. É porque a gente entende que não depende de nós, não mais dependemos de nós, não fomos nós que fizemos, mas a gente olha para Cristo, a gente entende que aquela obra dele, na cruz do Calvário, já alcançou a minha vida e alcançou de uma tal maneira que me transformou. Que me mudou, que me muda, que me faz desejar a Deus, que ao contrário que se opõe à minha natureza pecaminosa, enquanto que a minha natureza pecaminosa só tende a pecar e a fazer o que é errado, a minha vida transformada leva-me a buscar a Deus. Leva-me a buscar o que é santo. Leva-me a desejar a presença de Deus. Eu vou dar um exemplo claro do que é desejar a presença de Deus. O apóstolo Paulo.
E ele diz assim: olha, Senhor, o meu desejo é morrer e estar contigo. O meu desejo é estar contigo. Irmão, Paulo não estava desesperado da vida, Paulo não estava deprimido, Paulo não estava... O que você acha que Paulo estava? Paulo amava tanto a Deus que ele queria mais, ele queria ver a Deus. E ele sabia que só podia estar na presença de Deus completamente após morrer. Mas ao mesmo tempo, o desejo dele por Deus era tão grande que ele diz assim: Senhor, o melhor me era eu partir estar contigo. Mas por amor de vós, ele escreveu na igreja, mas por amor de vós, talvez é melhor eu ficar mais um pouco, então Deus permite que eu fique. Enquanto eu for útil, enquanto eu fizer qualquer coisa. Sabe, eu quero estar contigo. Homem algum na sua natureza pecaminosa, não transformada, desejaria estar com Deus. Quando esta graça nos alcança, quando nós fomos justificados, transformados, a gente começa a fazer coisas que nunca fez antes. Numa expressão, fala que é a mudança de mente, é uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude para com as coisas que antes nós já vivíamos com elas. Irmão, às vezes nós dizemos assim: eu, desde que aceitei a Cristo, eu amo mais o meu cônjuge, ou os meus filhos, ou os meus pais, ou a humanidade. Não é só que você ama mais, você ama diferente. Você diz assim: eu desde que aceitei a Cristo, eu perdoo como antes eu não perdoava, ou perdoo mais. Não é mais, é diferente. É oposto ao que era antes. Enquanto que antes você podia amar alguém porque a pessoa lhe era favorável, lhe era agradável, ou porque você era egoísta ao ponto de, amando aquela pessoa, você tirava algum proveito para si. Quando Deus trabalha na nossa vida e nos muda, não é que você ama mais, mas você ama de uma forma diferente, com um amor que só vem de Deus. Quer que eu explique como é que é esse amor? É o amor que leva Ele a enviar o seu Filho para morrer na cruz em seu lugar, sendo que você não merecia a salvação. Quando esse amor atinge a nossa vida, nós passamos a amar com base nesse amor. Você ama mais? Claro, mas também ama diferente. Você perdoa mais? Claro, mas você também perdoa diferente, porque o perdão que você alcançou, Cristo alcançou para si na cruz, o perdão total e absoluto, é o perdão com o qual você começa a perdoar os outros. Vida cristã é uma coisa extraordinária. É a melhor coisa que você pode, é claro que é a melhor coisa que você pode alcançar nesta terra, é claro que a salvação da nossa alma é o mais importante. A gente sabe isto tudo. Eu sei que você sabe que é a coisa mais importante que você pode alcançar nesta terra. Mas, amados, já vez eu vou falar com toda a sinceridade. Eu acho que nós, às vezes, não tiramos o proveito completo e total da salvação da nossa alma, de ser transformados. Nós não usufruímos daquilo que Deus realmente tem para nos dar, irmãos, com esta questão da salvação. Irmão, nos últimos anos nós temos assistido muito a frases, e eu não queria entrar nesse, e só vou tentar colocar aqui, identificar aqui um pouco com relação a isso. Tome posse das bênçãos de Deus, tome posse do que Deus tem na sua vida, tome posse daquilo e do outro. Eu não quero entrar pelo caminho do tome posse. Porque a maior parte das vezes que essas frases são referidas, não são referidas ao que é certo. Mas o que é verdade e o que é certo é que a salvação da tua alma te leva às coisas celestiais eternas, benditas, maravilhosas, da presença de Deus, de delícias, perpetuamente. Irmão, a salvação da tua alma não te vai, pode ou não, trazer-te algum conforto material, físico, aqui. Mas a essência disto não é essa. É trazer-te um conforto espiritual. Paz com Deus. É o tema paz e a reconciliação.
isso. Você entende que a morte de Cristo na cruz do Calvário te traz, te reconciliou com Deus, te restaurou ao posicionamento de filho de Deus, te ressuscitou, porque antes havias morto em delitos e pecados, a palavra do Senhor em Efésios 2, e nos traz para um âmbito espiritual elevado, para vivermos de uma forma espiritual elevada, onde aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus, irmão, se a coisa mais importante da nossa vida é a salvação da nossa alma, e a coisa mais importante da nossa vida é vivermos eternamente com Cristo, não seria lógico nós sermos completamente satisfeitos em Cristo nesta terra e desejarmos a Ele como algo máximo, conforto máximo? Irmão, a palavra do Senhor diz que o Evangelho, que é loucura para os que perecem, mas para os que creem, é quê? Poder de Deus? Não é o que diz a palavra do Senhor? Amém? O Evangelho, para os que perecem, é loucura. Que loucura tem? Que loucura tem? Se eu disser a alguém aí fora que o facto que Deus me deu, irmão, que loucura tem? Que loucura é? Eu chegar lá fora e dizer: Deus me deu um carro novo este ano. Isso é uma loucura? Parece loucura ao mundo? Não. Tem muitos de gente que tem carro novo. A loucura é eu chegar no mundo lá fora e dizer que o carro novo, sem ele, a pé, da bicicleta, de qualquer maneira, eu sou completamente satisfeito em Cristo. E não é dizê-lo, é sê-lo. Quando a salvação da nossa alma assume em nós o valor que ela realmente tem da paz e da reconciliação com Deus, essa mensagem, esse testemunho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para a salvação, vida eterna. Irmão, quando você aceitou Cristo, foram abertas as portas de uma morada eterna com Ele, mas uma vida gloriosa aqui. No meio da luta, das dificuldades, de problemas, mas vivendo e tendo como objetivo algo maior. Vivendo uma esperança de algo maior. Tendo Deus soberano e onipotente como o nosso Senhor. Vivendo em função de uma eternidade gloriosa da sua presença. Vamos ver o que o texto diz. Tiago, para o próximo, por favor. Já está. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Através da morte de Cristo, irmãos, olha o valor. Você é apresentado perante Ele como santo,